Cartola WF13, beleza com vocês? E aí, como é que vocês estão? Como é que foi a estreia de rodada de vocês no Cartola 2023? Já comenta aí qual foi a sua pontuação nessa primeira rodada, beleza? Eu quero já agradecer você que chegou aqui nesse vídeo, você que é inscrito e você que também não é inscrito. Já peço que você se inscreva, deixa um like aí para ajudar a gente aí chegar a nossa metinha de 1000 inscritos aí. Isso ajuda bastante. Você comentando, você deixando um like, você compartilhando, vai ajudar bastante aí o nosso canal, beleza? Galera, a primeira rodada já foi aí e agora a gente vai trazer para vocês uma questão que às vezes alguns já sabem, alguns ainda não sabem, alguns sabem mais ou menos, então vamos passar aqui para vocês como é que funciona a valorização da segunda rodada, beleza? Então se você ainda não sabe, já fica aí ligado nesse vídeo aí que a gente vai passar aí detalhado para você como valorizar na segunda rodada do Cartola FC, beleza? De primeira mão quero já falar para vocês que é o seguinte, valorização da primeira rodada é sempre uma pontuação de cerca de 40 a 45% do valor de custo do jogador. Então, por exemplo, se o jogador que valia 10 cartoletas, ele tinha que fazer acima de 4,5 pontos para começar a valorizar. Um exemplo bem básico aí para vocês, né? Já na segunda rodada ele muda totalmente o formato de valorização. O Cartola começa a pegar a sua pontuação e dividir por 2. Por exemplo, um dos principais jogadores da primeira rodada, o maior pontuador da primeira rodada, foi o Gabriel Peck, aqui do Vascão. Ele fez 16 pontos, alguns quebrados aí na primeira rodada. Se ele zerar, a média dele será de 8. Então, para o Cartola, ele mesmo já sem pontuar na primeira rodada, ele vai começar a valorizar já um valor. Se ele pontuar positivo, ou aumentar novamente, ele vai valorizar bastante. Então, a tendência é que quem valorizou na primeira rodada, quem pontuou bem em cima e valorizou bastante, a tendência é que eles valorizem ainda mais na segunda rodada, beleza? Lógico que tem as questões de você saber se realmente vai valer a pena colocar aquele jogador que valorizou na primeira rodada, na segunda rodada com os confrontos. Há situações que jogadores que valorizam na primeira rodada não conseguem valorizar bem na segunda por questão de confronto, vai pegar um time mais sorte ou vai ser poupado para alguma outra partida. Então isso interfere bastante aí na questão da valorização. Então é muito importante vocês aí ficarem espertos nesse detalhe. Exemplos de jogadores que não vão ter jogos aí de Copa do Brasil, que podem valorizar, Libertadores, o Gabriel Peck do Vasco, o Eduardo do Botafogo, é uma excelente, boa opção aí. Não vai ter, acho que não vai, se não me engano, eu não olhei o calendário ainda, mas creio que não vai ter Copa do Brasil sem ser na outra semana. Então o Adriel, se não me engano, do Grêmio, um goleiro muito bom para a rodada, para valorizar. A gente tem o Bruninho do Bragantino, gritou bastante, estava no nosso time aí. O Vitor Jacaré do Bahia, joga em casa, um confronto interessante aí também. E alguns outros jogadores aí que me fugiu da mente, que valorizaram bem na primeira rodada e que pode sim valorizar novamente na segunda, já que as suas pontuações não foi referente a muito gols. No caso do Gabriel Peck, ele marcou um gol de uma assistência, né? Fez aí de 13 pontos, então ele fez mais 3 pontos fora o seu assistência, o seu gol. O Vitor Jacaré, por exemplo, ele não deu assistência. Ele fez 10 pontos aí sem dar assistência. Interessante demais o Vitor Jacaré nessa primeira rodada. O Everaldo marcou gol, mas aí pode ter chance aí de marcar novamente ou até chutes ao gol. O Vanderlan e o Max Rocha também são interessantes laterais. O João Pedro do Grêmio também é uma boa, valorizou bastante. É uma boa e interessante peça para essa segunda rodada, já que o Grêmio não vai ter confrontos aí que precisam poupar jogadores. Eu acho que de cabeça, acho que não foge mais ninguém aí. O Matheus Fernandes também valorizou bem, pontuou bem. O meia campo do Bragantino foi bem. E quem mais que me foge da memória? O Lelê e o John Kennedy também, dois jogadores do ataque do Fluminense. Fluminense que deve aí ficar alternando os jogadores. Isso é interessante, já que esses dois jogadores eram baratos e valorizados. Então pode ter chances aí de estar disponível na segunda rodada também para confronto direto aí no Brasileirão.
e quem sabe aí pontuar e imitar mais ainda, beleza? Então é isso aí, só recapitulando, jogadores que pontuaram bem na primeira rodada e valorizaram, porque pode ser que o jogador que era muito caro pontuou, mas não valorizou, então isso pode, é quem valorizou bastante. Jogadores que valorizaram têm tendência de valorizar e assim vocês ainda valorizar mais ainda na segunda rodada. Jogadores que não valorizaram têm tendência de desvalorizar caso não pontuem alto. Então, jogadores que eram caros na primeira rodada e perderam cartoletas, a tendência é que eles percam mais ainda na segunda rodada. Tem um detalhe muito interessante aí, em aspas, que jogadores que ainda não atuaram, e são jogadores baratos, ainda vão estar utilizando o formato da primeira rodada. Então, o jogador precisa de um valor de 40% a 45% de pontos em cima do seu valor inicial. Se o valor do jogador custa 10, ele tem que fazer chega de 4 pontos a 4,5 pontos para começar a valorizar. Para jogadores que ainda não atuaram, tá galera? Tem jogadores aí que devem se estrear nessa segunda rodada e ainda vai valer a situação da primeira rodada. Então é isso aí. Se ainda você ficou com alguma dúvida, alguma coisa, já manda aí no direct, no nosso Instagram, que tá aí na descrição, beleza? Quinta-feira tem o time nosso principal. Aí fizemos aí 70 pontos. Nosso time aleatório fez mais de 70 pontos. Foi muito bacana, valorizou bastante. Nosso time de valorização quase fez aí 25 cartoletas na primeira rodada. Muito bom também. Então é isso aí. Meu muito obrigado a você. Já deixa o like e compartilha com seus amigos que querem entender como valorizar na segunda rodada. Beleza? Tamo junto e partiu metagem.